Fazer um pão rústico integral não é uma tarefa muito simples. Isso porque as farinhas integrais que a gente tem acesso aqui não são lá das melhores. Mas se você seguir tudo que eu vou explicar para você nesse vídeo, você pode conseguir um pão como esse. Rústico, integral e ainda assim bem macio. Então, bora para a receita. Para começar essa receita, a gente vai fazer o blend de farinhas. Então, num recipiente você leva a farinha branca e a farinha integral. Aqui eu estou fazendo esse pão 40% integral, mas você pode fazer ele 50% ou até mesmo 100%. Lembrando sempre que quanto mais farinha integral você colocar, mais pesado e fechado ele tende a ficar. Mistura bem essas duas farinhas e acrescenta o sal. Mistura também ali o sal e depois a gente vai vir já com a água. Então abre um buraquinho ali no meio, coloca a água e depois por fim coloca o levain. O levain eu sempre uso na proporção firme, 1, 2, 3. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo. Mistura tudo isso o melhor que você conseguir com o garfo e depois passa esse pão para a bancada e agora a gente vai dar-lhe sova. Porque ela estava grudando bastante na minha mão, mas só que ela estava grudando muito pouco na bancada. A sua pode ficar um pouco diferente. Eu aqui sovei com uma mão só, porque eu achei melhor para ficar com a outra mão livre, caso eu precisasse pegar uma espátula, alguma coisa ali, a massa não estava muito pesada. Depois que você terminar a sova, a gente vai deixar essa massa descansando por aproximadamente uns 30 minutinhos. Eu deixei tampado dentro do recipiente onde ela estava e depois de 30 minutos a gente vai fazer a primeira dobra. O que é uma dobra? Uma dobra é um processo que a gente faz para ajudar a dar força na massa. Então nós não desenvolvemos todo o glúten na hora da sova. Nós vamos agora começar a fazer dobras. E para a primeira dobra você só vai puxar a massa da ponta para dentro repetidas vezes por toda a sua extensão, como eu estou fazendo aí no vídeo. Tampa o recipiente e deixa de novo mais 30 minutos de descanso. William, precisa todos esses descansos? Precisa. Agora na segunda dobra a gente vai fazer um processo muito parecido com a primeira, só que eu notei que a minha massa já estava firme, já estava ganhando força, então eu fiz a dobra dentro da tigela e já transferi ela para a bancada e dei uma boleada aí. Você vai ter que fazer isso? Não necessariamente, você tem que ir acompanhando como é que está a textura da sua massa. Dá uma abrida nela e dá uma avaliada no ponto de véu. Se a sua massa não tiver ponto de véu, ela estiver muito quebradiça, pode ser que você precise dar mais dobras, ou então pode ser que a sua farinha estava muito grossa, a sua farinha integral. Inclusive, é uma dica que eu vou dar para você, sempre peneire a farinha integral antes de colocar, para você tirar o excesso de farelo que possa ter nessa farinha. Eita, essa dica salva vidas, viu? Acho que vale um like nesse vídeo, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, toda semana tem receita nova. E ativa o sininho também, para você ser avisado, porque se você se inscrever e não ativar o sininho, você não recebe a notificação. Quando eu terminei a segunda dobra, eu vou já deixar a minha massa em cima da bancada e vou colocar o meu recipiente por cima para tampar. Você pode colocar um plástico, alguma coisa, para evitar que a massa resseque de ficar ali em cima. E ela vai descansar ali em cima mais 30 minutos. Agora para a terceira dobra, passados mais 30 minutos, eu estou observando que a minha massa já está bem desenvolvida, já está com uma película bem bonita ali de glúten, então eu já vou começar a manipulá-la com mais cuidado. Você sempre tem que ir observando a evolução da sua massa. Por quê? Se eu meter a mão nela ou se eu fizer como eu estava fazendo na primeira dobra, eu vou começar a rasgar essa massa. E nesse ponto a gente quer evitar isso. Então, eu só dei uma dobrada, uma boleada nela ali, uma tensionada, para ela ganhar um pouquinho de força, mas eu vi que essa massa já está indo muito bem. Aqui, como a minha massa já estava firme, eu decidi não fazer mais dobras depois, porque provavelmente se eu fizesse mais uma dobra, essa massa acabaria rasgando. Você pode ser que precise de mais uma, se for o seu caso, você espera 30 minutinhos e faz mais uma. Se a sua massa já estiver boa, firme como a minha, talvez até na dobra anterior, você já pode parar de fazer dobras. Você não tem que seguir obrigatoriamente a mesma quantidade de dobras que eu estou usando. Cada farinha vai se comportar de uma maneira diferente. Para me ajudar a acompanhar a fermentação dessa massa, eu tirei uma lasquinha dela, aproximadamente 3,5 gramas, e coloquei neste recipiente aqui, que é uma proveta. O que é uma proveta, William? Uma proveta é um tubo cilíndrico em que você tem uma graduação de ml. Para que serve isso?
Você vai pegar essa massa, vai passar um pouquinho de farinha nela, vai jogar ela aqui no fundo, vai chacoalhar assim, para ela descer para o fundo. E quando isso tiver acontecido, você vai marcar onde estava ocupando o espaço. Então aqui a minha estava mais ou menos em 3,5. Quando ela crescer metade do volume inicial, ou seja, de 3,5, quando ela crescer mais ou menos mais 1,75 ml, ou seja, cresceu 50% do volume, eu vou modelar o pão. Depois eu espero ela crescer de novo. Quando ela crescer até 100%, eu vou assar o pão. E aí como é que eu vou fazer? Se eu for fazer uma fermentação mais longa, eu posso levar esse pão para a geladeira e eu levo essa proveta junto. Se for fazer em temperatura ambiente, eu deixo tudo em temperatura ambiente, espero o pão crescer e depois asso normalmente. Dali a mais ou menos umas 2 horas, 3 horas, depende muito da sua temperatura ambiente, a minha massa já tinha crescido 50% do volume. Então eu fui parar a modelagem. A modelagem é muito simples, é só você fazer como eu estou mostrando aí no vídeo. Coloca um pouquinho de farinha na bancada, vira a sua massa em cima, dobra de um lado, dobra do outro e enrola. Depois a gente dá uma apertadinha nela, dá uma fechadinha ali do lado e transfere para um cesto. Aqui no caso eu estou utilizando um baneton, que é esse cestinho que vocês estão vendo, mas pode ser um pote de sorvete que você vai forrar com um pano de prato ou até mesmo um escorredor de macarrão. Você pode fazer ela redonda e coloca um paninho de prato e coloca ela dentro de um escorredor de macarrão. Não se esquece de polvilhar bastante farinha por cima para não ter o perigo de grudar. Ela vai ficar nesse pote para manter o formato. Então a gente vai deixar terminar de crescer os outros 50% que falta na proveta enquanto está dentro desse recipiente. Aqui no caso eu deixei o meu pão terminar de crescer em temperatura ambiente. Você pode levar para a geladeira se você quiser. O nosso parâmetro é que tenha dobrado de volume na proveta. Uma vez que já estiver no ponto certo de crescimento, a gente vai pegar a nossa panela de ferro e levar para pré-aquecer junto com o forno a 250, pelo menos 230 graus. William, mas eu não tenho panela de ferro, o que eu faço? Você pode colocar uma assadeira com água embaixo do forno, no lastro do forno, para gerar vapor dentro do forno. E aí você, ao invés de transferir o pão para uma panela, você vai transferir para uma assadeira normal. Quando a minha panela já estava quente, eu fui preparar o meu pão para assar. Para assar, eu usei uma folha teflonada. Você pode substituir a folha teflonada por papel manteiga, papel Dover ou até papel absorvente. Só não se esquece de polvilhar bastante farinha por baixo, para não ter o perigo de grudar. Transfere o seu pão cuidadosamente para cima do seu papel e faça o corte. Para o corte eu usei uma lâmina, se você não tem, você tem que fazer com uma faca. O importante é que esse corte não seja muito fundo. Ele pode ter aí mais ou menos 1 centímetro, no máximo 1,5 centímetros de profundidade. Eu fiz o corte no meio, você pode fazer na lateral, como você preferir, se você quiser fazer diferente. Depois do corte feito, eu busquei a minha panela, coloquei aqui em cima de uma grade para não dar choque térmico na minha mesa e transferi o pão para dentro, com muito cuidado, porque a panela está quente. Borrifei um pouquinho dentro. Essa borrifada que a gente dá é para compensar algum vapor que possa escapar, já que a panela não veda completamente. Tampei a panela e levei de volta para o forno. Ela vai ficar agora durante 20 minutos a 250 graus. Depois de 20 minutos a 250 graus, eu vou tirar a tampa da panela e vou voltar o pão de volta para o forno, abaixando a temperatura para 200. Nesse momento o pão já vai ter crescido tudo que ele tem para crescer. Ele já vai ter começado a dourar e nós vamos só terminar de dourar esse pão. Então ele vai ficar o tempo que for necessário para ele chegar no nível que eu quero de crocância e de cor da casca. Se você gosta do pão um pouco mais branquinho, você vai deixar aí uns 10, 15 minutos. Se você gosta do pão mais moreninho, você pode deixar 20, 25 até 30. Claro que também depende do forno de cada um. Se você não estiver usando a panela, estiver usando a assadeira com a água, nesse momento você vai retirar essa assadeira com água e deixar o pão sem nenhuma fonte de vapor. Afinal de contas, esse vapor só serve para manter a superfície do pão maleável enquanto dá tempo de o calor chegar da parte de fora para a parte de dentro. Isso garante que o pão vai ter o correto cozimento, que ele vai abrir aquela pestana que a gente gosta tanto e que ele vai ficar com a casca bem crocante. Isso tudo são detalhes que podem passar batido, mas eles são importantes, você não pode ignorá-los. Outro detalhe importante que você não pode deixar passar é que esse pão tende a ter um pouco mais de acidez do que os outros pães que não são de fermentação natural. Então, se você quer que esse pão tenha menos acidez, faça ele com o fermento natural em temperatura ambiente do início ao fim. Se você gosta do pão que tem um pouco mais de acidez, você pode usar a geladeira e prolongar a fermentação.
William, mas eu não tenho nem fermento natural. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar um material que vai te ensinar como você faz o seu fermento do zero na sua casa usando só 400 gramas de farinha. Você vai ter um fermento forte, pronto já desde o primeiro dia. Vou deixar também o link do meu curso, caso você tenha interesse e queira dar uma olhada. Depois do pão pronto, a gente vai tirar ele de dentro da panela com muito cuidado para vocês não se queimarem. E olha só o resultado dessa maravilha. Um pão macio por dentro, crocante por fora e absolutamente delicioso. Esse pão é muito gostoso, gente. Façam que vocês não vão se arrepender. E se fizerem, não esquece de me marcar, por favor. Qualquer dúvida, comentário ou observação, deixa aqui embaixo. Nos vemos semana que vem.